Olá, estamos em mais um podcast de 3As, hoje com Marta Diniz, que nos vem falar sobre a sua experiência à volta de quem vai chegando ao Algarve, ou para trabalhar, ou para empreender. Ela vem de Lagos, e vamos falar um bocadinho com ela. Marta, quem é que tu és? Explica lá um bocadinho da tua história, como é que chegaste até aqui, o que é que tens feito? Bom dia, eu gosto de me apresentar como uma lacobrigense com muito orgulho e onde já ninguém nasce, porque já ninguém nasce em Lagos, por isso eu já sou da geração que ainda nasci em Lagos. Aqui um percurso muito rápido, com 7 anos fui viver para a Margem Sul, filha de pai militar, por isso vamos todos de armas e bagagens para o Laranjeiro, a Margem Sul. Em 2010, depois do percurso profissional durante alguns anos e escolar, regresso ao Algarve. Regresso ao Algarve com a vontade de tentar fazer a diferença, obviamente na minha cidade, porque o orgulho está aí, mas o Algarve tem muito para fazer no seu conjunto, mas regresso em 2010 para trabalhar projetos locais. Quando eu conheci a Marta, foi muito interessante, porque estava numa sala com aqueles senhores que nós às vezes falamos, que são todos os tipos importantes do Algarve. Estávamos na universidade, os representantes das associações, os representantes políticos, e o que me despertou a atenção na Marta foi precisamente que foi a pessoa no meio daquilo tudo que melhor defendeu o Algarve e melhor defendeu a sua região. Marta, o que é que as pessoas que vão chegando aqui, o que é que tu sentes que elas... Porquê é que elas vêm para o Algarve, em primeiro lugar? O que é que elas gostam do Algarve? O que é que tu... Essa é a primeira pergunta que eu faço. Quando me chegam pessoas que não são locais, e não estamos necessariamente a falar de internacionais de outros países da Europa, estamos a falar de quem vem do Brasil e que fala a nossa língua. A primeira pergunta que eu faço é porquê o Algarve e depois, obviamente, porquê Lagos? A resposta começa, em Lagos, começa pela cidade por si só. Nós conhecemos Lagos, modéstias à parte, é uma cidade muito bonita, com uma boa localização. O clima temos a nível geral do Algarve. Depois temos a segurança. Nós temos essa questão e quando estamos a falar do Brasil, quem vem do Brasil, das primeiras coisas que me diz Marta é a segurança. Nós somos um país seguro, podemos andar na rua, seja a que horas for, sem problemas. Depois, temos também as questões familiares. Muitas destas pessoas o que me dizem é eu já tenho uma referência aqui, já tenho algum amigo, alguma pessoa que já cá passou. E isso também faz com que as pessoas procurem o Algarve. Muito bem. Triga, então estás não, eu para já ia elogiar Lagos e relembrar-me que eu, muito criança, fui às comemorações dos 500 anos das descobertas e então toda aquela avenida foi realmente realizada na altura, até ao Forte, não é? Os palavrões eu não sei, porque eu não sou lacobrigense, não sou um fã, não, eu sou um fã de Lagos, como sou de Tavira, enfim, sou um fã do Algarve. E realmente Lagos sempre foi uma cidade que, acima de tudo, me parece ainda que tenta manter a sua traça arquitetónica, o seu ambiente, vamos dizer, urbano. Não invalida que depois tenha empreendimentos modernos. Eu não me lembro agora o nome de um empreendimento, que foi uma empresa inglesa, que era a Bovis, fez um novo resort turístico de luxo também. Eventualmente aquele ligado ali a Palmares, talvez. Não foi Palmares, é mesmo em cima do mar. Quando se vai caminho de Sagres, ao lado esquerdo. Martinhal. Talvez seja um Martinhal, talvez. Sim, era a Bovis na altura, o André Jordan era consultor da Bovis e quando vendeu a Quinta do Lago fez esse novo empreendimento, mas não era um empreendimento dele, era um empreendimento da Bovis, um investimento estrangeiro e que penso que foi o que ficou uma coisa de luxo. E tenho uma recordação de Lagos, que é, eu tinha a mania que era jogador de futebol, júnior, não é? Júnior, só fiz júnior. E então saí de um baile às 4 ou 5 da manhã, ali do Clube Farense, não é? E o treinador era um célebre treinador aqui de Faro, do Farense, que era o Reina. O Grande Reina. O Grande Reina. E então ele, quando eu saio do Clube Farense, às 4, 5 da manhã, então, ele estava à porta do Clube Farense. O menino, o que é que está a fazer aqui? Então?
Bom, resumindo, eu tive que jogar. Ele obrigou-me a jogar em Lagos às 11 da manhã, que era aqueles jogos dos Júniors às 11 da manhã. Epá, eu fui a casa, tomei um grande duche, enfiei 3 pacotes de açúcar e lá fui eu para o jogo. Isto é a grande recordação que eu tenho de Lagos. Lamento ser uma recordação. Não, mas é uma recordação bem divertida. Dom Marta, tu falaste nos brasileiros, mas há pessoas de outras nacionalidades. Sim, temos, em Lagos temos várias nacionalidades. No que respeita à procura de emprego, os asiáticos, mas isso não é só em Lagos, é transversal ao nosso país. Depois temos de outros países. Alemanha, Inglaterra, até Estados Unidos. Sim. Temos vários países. Qual foi assim o projeto mais, ou assim, as pessoas que chegaram com ideias mais interessantes, mais mirabolantes, que tu, obviamente que deves ter muitas, mas assim aquelas que tu achas que marcaram mais o percurso e que eventualmente poderiam ter ou podem ter um reflexo ainda na região, criando emprego, criando desenvolvimento? Há aqui uma franja que vem, e aqui um perfil que é de quem vem de uma área, estamos a falar de empreendedores muito novos, eu refiro-me até ali aos 30 anos, que vêm de uma área tecnológica, vêm de uma área administrativa, cansados dessa parte, com algum fundo de maneio financeiro, e vêm muito para a área da saúde e do bem-estar. Isso é uma das coisas uma das áreas que aparecem. Não parece necessariamente assim áreas que se diga que vem algo que nunca apareceu. Não temos. Eu tenho mais projetos, são locais. Um dos projetos que eu costumo falar muito, e é de uma local, mas que teve uma presença internacional, porque eu acho que faz muita diferença quando nós vamos para fora, quando nós vemos outras coisas, quando nós vivenciamos. E não é por eu ter estado 27 anos em Lisboa e gostar muito de viajar, mas eu acho que o facto de nós sairmos traz-nos aqui outra experiência. Este projeto, para dizer o quê? É um projeto que é uma coisa à partida muito simples, mas que já tem expressão internacional, que são telas feitas em tecido, e o que a Daniela faz, ela tem o pescado fresco e com tinta de choco ela faz a impressão em tecido. Ou seja, ficam telas fantásticas. Neste momento faz já com peixe, com polvo, o que seja. Temos aqui o aliar às tradições, porque temos aqui a tradição da pesca, e nós temos isso no Algarve, inevitavelmente, e depois a arte. Pronto. E este é um dos projetos que a mim me toca muito, porque depois ela também tem a parte da joalharia, com redes de pesca, etc. Mas aqui é um projeto que, à partida, parece muito simples, mas não é, tem muita ciência e muito estudo por trás, mas traz aqui a cultura local e depois a arte associada. Os projetos, eu acho que isto também tem muito a ver com a infraestrutura que nós temos local. Faro Loulé traz muitos projetos tecnológicos, porque a infraestrutura está criada, a universidade tem um polo que cativa este tipo de projetos. Lagos não quer dizer que não tenha potencial para isso, e eu sou uma das defensoras que temos, mas não temos, por exemplo, os projetos muito ligados à área tecnológica. Tu vês muitos, pelo menos na perspectiva um bocadinho a minha, não é? É que há um grande constrangimento, tendo em conta a legislação à volta do urbanismo e disso tudo, não é? E eu brinco sempre, muitas vezes conseguimos fazer uma grande superfície e não conseguimos fazer uma área empresarial para captar empresas, não é? Tu sentes que existe essa lacuna, que nós não temos espaços. Por um lado não temos habitação, por outro lado também não temos espaços para fixar empresas. Não é? A habitação é uma problemática que, mais uma vez, não é só do Algarve. Sim. Falando concretamente em Lagos, Lagos sempre teve dos preços um metro quadrado mais altos, por isso, obviamente, acresce a dificuldade do cidadão comum, obviamente. Como é que isto se resolve? Não tenho conhecimento de causa para dizer como é que se resolve esta questão da habitação, pois quando estamos a falar de grandes estruturas e muitas vezes hoteleiras, e sabem melhor do que eu, não é? Como é que isto se resolve? É criando a própria estrutura para receber os funcionários, não é? Mas nós temos capacidade de ter polos de apoio ao investimento. Temos capacidade disso. Que isso passa, eu ontem tive uma conversa dessas ao jantar precisamente sobre isso, porque diziam-me assim, não, mas nós resolvemos para termos aqui polos tecnológicos ou para termos polos empresariais, Sim. não necessariamente tecnológicos, onde se reúna, porque o que acontece no Algarve é que nós estamos muito dispersos.
E acabamos por estar a fazer muitas coisas semelhantes, mas em localizações diferentes. Nós não somos assim tantos. Se nós nos juntarmos, criarmos mais sinergias, se divulgarmos o que nós estamos a fazer, nós conseguimos abarcar aqui e trazer muito mais projetos. Voltamos à discussão da regionalização. E a questão de que, eu acho que isto é muito característico nosso. Nós somos conhecidos, infelizmente, por comermos na gaveta. Sim. Ou seja, nós temos mais dos tavirenses. Mas a questão também, ou seja, nós temos esta característica que é, eu não vou falar do que estou a fazer porque o meu vizinho, eu tenho pessoas que me dizem isso, eu disse, mas nós somos pessoas diferentes, por isso as parcerias para mim é o que faz sentido. Isto para dizer, criar polos, mas criar polos de sinergia. A conversa de ontem, o que é que eu dizia? É que diziam-me assim, não, mas é o público que tem que nos ajudar. O público tem que ser nosso amigo. Mas são os privados que têm... Mas nós também, vamos lá ver, agora falando do empreendedorismo, também somos muito copiões. Quer dizer, se de repente um croissant faz um sucesso, abrem 10 croissants e normalmente acontece que acabamos por matar essa nova negócio, está a perceber? Porque muitas vezes não temos o espírito de iniciativa de nós próprios procurarmos coisas diferentes, percebe? E não fazemos o trabalho de casa. Grande parte dos empreendedores que chegam ao pé de mim, quando eu pergunto, estão a vender isto a este preço, porquê? Não me sabem responder. Eu não digo, vamos fazer aqui uma projeção financeira do IAPMEI com um plano de negócios com 30 páginas, não. Vamos fazer um Excel. Vamos fazer um Excel simples. Como é que você chegou a esse custo e agora vamos perceber. Ou seja, não há o trabalho de casa feito. E o que você diz é exatamente, eu tenho um café, este café está cheio, então eu vou abrir um café porque isto vai ser uma mina de ouro. Não vai. Porque as pessoas não fazem o trabalho de casa. É exatamente e ainda isso. Temos um problema. É que o café que tem açúcar no chão, cascas de alcagoitas, etc., é o mais bem frequentado, ou mais frequentado, não é talvez o mais bem, mas o mais frequentado. O que tem mais clientes. Depois, ao lado, tem um café todo muito sofisticadozinho, todo limpinho, não sei o quê, a sensação que nós ainda temos, ainda não conseguimos transmitir, vamos dizer, à sociedade, que qualidade não significa preço, porque se calhar o pastel de nata custa o mesmo preço num café menos... Numa tasca, vamos chamar assim. E temos medo de entrar no tal espaço bonito, arranjado, limpo, asseado, etc, etc, porque confundimos qualidade com preço. E muitas vezes é um erro, não é? Eu costumo dizer que há tascas que são verdadeiros Michelins e há restaurantes Michelin que se calhar são piores que tascas. Percebe? Sim. E infelizmente ainda não há essa apuração nossa, etc. Por outro lado, eu gostava que me dissesse da sua experiência e penso eu, isto é agora há uma palavra que é, como é que é? Está na moda, que é percepção. Não é? Uma percepção. Tiveste uma percepção. Isto em Portugal, de vez em quando, inventa-se uma palavra, e depois daqui a um ano esquecemos da palavra, inventamos outra, e agora é percepção. Pronto. Então, eu tenho a percepção, agora para dar um ar moderno, não é? Tenho a percepção que, vamos dizer, a adaptação das pessoas com língua portuguesa, no caso, vamos dizer, dos palopes, etc., terão outra facilidade de ambientação do que um oriental. Eu digo oriental, um asiático, etc., por dificuldade da língua, não é? Por outro lado, pergunto-lhe o seguinte, por exemplo, um turista alemão vai para o tal resort, não sei quanto. Há tendência de eles tentarem, apesar, às vezes, a maior parte deles serem reformados, porque são pessoas que já têm o seu percurso de vida feito, de eles tomarem a iniciativa de empreendedorismo em Lagos ou no Algarve. Mas quem vem como turista? Ou... Quem vem como... Vamos lá ver, o turista. Eu digo o turista que acaba por ser residente, ou quase residente, ou que vem aqui bastante assiduamente, se ele tem tendência a procurar fazer um micronegócio ou... O perfil e estamos a falar aqui numa faixa etária, não tem necessariamente já ter 70 anos e estar reformado, pode ser uma faixa etária até mais nova, mas já fez o seu percurso de negócio e agora quer se instalar aqui, porque se calhar até tem filhos pequenos e quer outra calma. Este tipo de pessoas, mais do que querer criar o negócio deles, e temos aqui um nicho de mercado, são pessoas que querem investir,
que procuram negócios. Eu tenho várias pessoas que vêm ter comigo e dizem: Marta, eu quero investir, onde é que estão os negócios? Porque vamos aqui ver um bocadinho, é o caso de Lagos. Se Lagos tem casas de 1 milhão, 2 milhões de euros, essas pessoas existem, essas pessoas investiram. Ou seja, essas pessoas percebem o potencial para além do mercado imobiliário, percebem o potencial da cidade. E cada vez mais o que eu percebo, por exemplo, na Marina de Lagos, antigamente a maior parte das casas estavam vazias. Agora não, as pessoas que tinham aquilo como investimento imobiliário passam grande parte do tempo lá. E elas querem investir. Não necessariamente no seu negócio, porque já estão numa fase da vida em que... Você refere-se àquelas casas, apartamentos por cima dos cafés e dos restaurantes, aquilo tudo? Sim. Ou seja, e estamos a falar de pessoas que querem investir no Algarve, querem investir em negócios aqui e procuram negócios. Mas nós não temos muita mentalidade do sócio, não é? Ou seja, eu tenho uma empresa, sou eu praticamente o investidor único, se calhar a minha mulher é a minha parceira no negócio. A tal limitada, normalmente é o marido e mulher, não é? Nós não temos, nós portugueses, não temos ainda a mentalidade de ter novos sócios, parceiros financeiros, ou seja, aquela pessoa financeira que chega e diz assim: isto é um negócio, mostre-me lá as suas contas, você tem aqui um lucro de 100 mil, ou 50 mil, ou 30 mil, mas eu vou investir em si, se calhar vamos melhorar aqui o cafezinho, o restaurante, o alojamento local, seja o hotel, seja o que for, não é? Aliás, agora hoje na hotelaria, pelas dificuldades de aprovações, etc., os grandes grupos internacionais estão a comprar. Estão a comprar, sim. Já não querem levar 5, 6, 10 anos para aprovar um hotel, ou para aprovar seja o que for, não é? E eu pergunto-lhe se, efetivamente, você encontra nesse nicho de mercado abertura para os portugueses. Enfim, a gente está aqui a considerar que os portugueses são a maioria, não é? Ainda são a maioria. A minha percepção é que existe desconhecimento. Acho que existe desconhecimento do português de quem é esta pessoa, quem é esta figura. Esta figura quer ajudar o negócio a crescer, muitas das vezes com experiência que o português não tem. Muitas vezes pode ser um sócio, pode ser um investidor de passagem que está ali 2 ou 3 anos e depois... Eu muitas vezes quando falo com empreendedores e empresários digo muito: vejam o Shark Tank. Vejam, porque aquilo é uma lição de perceber como é que se faz negociação, como é que se vende o negócio, aquelas pessoas estão ali para ajudar. Depois o que é que nós temos? Temos depois o outro lado oposto, que é, acontece muitas vezes assim: eu tenho aqui um amigo meu, nós até nos damos bem, vamos para os copos e a coisa funciona, vamos criar uma empresa. Isto vai correr bem, de certeza absoluta. Não vai correr bem, porque as pessoas não percebem de negócio, porque as pessoas, muitas vezes o que eu digo, nestas situações, não façam sociedades, sejam parceiros, cada um tem o seu negócio e vocês encontram-se onde faz sentido a parceria. Agora, quando temos um investidor que quer pôr dinheiro, quer pôr conhecimento e quer ajudar a crescer o negócio, o que acontece é desconhecimento do outro lado. No outro dia tive um senhor alemão que foi a Odmira, e eu digo: como é que você foi a Odmira? Eu fui lá porque, através de contactos que lá tinha, eu fui lá explicar o que é que nós fazemos. Eles são uma espécie de business angels. E ele dizia: se soubesses a dificuldade que foi em demonstrar isto às pessoas, e é verdade, é o desconhecimento. Aquela pessoa quer investir, se está a pôr o dinheiro dela, o objetivo dela não é estragar a empresa, é ajudar a empresa. Mas eu acho que ainda há muito receio, não é? Há muito receio, medo. Há receio. Mas eu costumo dizer isto quando falo do Algarve em relação a outros sítios onde estão pessoas que fazem um bocadinho também o meu trabalho. Nós temos uma vantagem fantástica, porque nós temos aqui um mercado internacional que vem com conhecimento, que vem com ideias novas, que nós portugueses temos que aproveitar. Não temos que ver isto como concorrência. Temos que ver vai fazer o mercado mexer, vai trazer pessoas novas, vai trazer pessoas com gostos que nós podemos... Agora desculpa lá interromper. Não faz mal. Estou a gostar muito de te ouvir e por isso tenho que interromper, porque nós estamos aqui a representar uma associação que se chama Associação Amigos do Algarve. E os amigos do Algarve são os algarvios e os não algarvios. Essas pessoas que tu estás a dizer são amigos do Algarve porque querem investir no Algarve, perceber o potencial do Algarve e trazem um conhecimento de fora que muitas vezes veem coisas que nós não vemos. Pronto, isso é natural. Como é que tu achas, e agora puxando a responsabilidade para o nosso lado como associação, como é que nós poderíamos potenciar e se calhar fazer essa ponte entre quem chega e precisa de alguém que lhe dê a mão, que seja amigo dele,
para depois também potenciar com quem está no Algarve e poder-se fazer esse encontro, não é? Achas que isso é possível? O que é que tu achas? Qual é o ecossistema que se tem que criar para potenciar isso? Porque num programa que fizemos no outro dia falávamos precisamente que usamos mal as pessoas que nos visitam, que ficam aqui, que são pessoas que têm uma experiência grande, como tu dizias e bem, que podem se ter reformado aos 60 anos, aos 55, que não interessa, mas o Algarve não os usa. Portanto, não os usa no bom sentido. A gente não temos, efetivamente, uma comunidade que misture as experiências de uns com as necessidades da região, que possam fazer isto crescer. O que é que tu achas que ecossistema é que uma associação como a nossa eventualmente podia ajudar para que essas pessoas conseguissem investir o seu dinheiro e os algarvios conseguissem crescer melhor com essas experiências? Um dos primeiros passos quando estas pessoas chegam aqui vão aos municípios, que é normal, não é? Os municípios, pela estrutura que têm, nem sempre conseguem dar resposta às ideias destas pessoas e muitas vezes nem têm disponibilidade para estar ali a explorar qual é que é a ideia da pessoa. Isto não é numa primeira reunião que nós chamamos, isso é exatamente onde vou colocar. Depois vão à universidade. Isto é aqui o circuito que eles fazem, porque são coisas públicas. Isto não há aqui uma fórmula, isto é a minha opinião, isto não há aqui uma fórmula muito esquisita ou muito difícil. É criar dinâmicas que estas pessoas conheçam. Ou seja, é criar pontos, como já se faz aqui, com outros países, em que se divulga o que é que aqui se faz. Vamos aqui à palavra clichê do networking. É isto. Ou seja, como é que eu, por exemplo, chego a estas pessoas? Estando presente em eventos, eu conheço estas pessoas. E percebo, e aí faço a ponta. Olha, está aqui o português que precisa de investimento, está aqui o internacional. Que parte um bocadinho também do público, e vamos aqui falar, se calhar, um bocadinho da região de turismo do Algarve, dessas partes, divulgar o que nós temos aqui. E não divulgar só o sol, divulgar o potencial que nós temos em termos de investimento que passe muito além do turismo. Mas isto é ligar... A indústria transformadora nós praticamente não temos. Não temos. Até o próprio peixe, nós já não temos indústria transformadora de peixe, praticamente, tirando aí umas pastazinhas de sardinha, umas pastazinhas de atum, que nos põem em todas as mesas, não é? Quer dizer, quando vamos no couvert. Eu estudei Engenharia Alimentar há uns séculos atrás. Foi a minha formação inicial. E foi interessante. No nosso primeiro ano, estamos a falar em 1989, no nosso primeiro ano nós tínhamos uma disciplina que no primeiro semestre, todas as quartas-feiras, visitávamos uma indústria alimentar. Hoje essas indústrias alimentares são apartamentos. Portanto, foi a evolução que nós fizemos. Acabámos por nunca investimos na área transformadora do que fosse, do peixe, alfarroba, daquilo que sempre foi a nossa indústria, e hoje poderíamos, a alfarroba é utilizada na indústria alimentar, na indústria farmacêutica. Mas a parte é exportada para a Nestlé por causa dos gelados e da goma, não é? Podíamos ter muito mais que não temos, não é? Portanto, e andamos sempre aqui a falar na diversificação da nossa economia, mas caímos sempre, como eu digo, a nossa tia rica, que é o turismo, e ela vai deixando a herança, a gente vai gastando, mas os sobrinhos não desenvolvem nada à volta para que se o turismo algum dia a tia acabe com a herança, a gente consiga ficar com mais alguma coisa. Portanto, isso é complexo. Eu acho que há uma preguiça muito grande em nós que temos terrenos, ou que temos isto, quer dizer, nós preferimos estar sentados na beira do terreno à espera que algum dia, e se calhar já se passaram 50 ou 60 ou 70 anos, e eu lá continuo sentado em cima do meu terreno, à espera que me deixem fazer uma urbanização ou que me deixem fazer uma casa em cima. E estou-me nas tintas porque também tenho uma dificuldade, não é? Vou tirar as minhas amendoinhas, pago 150 euros sem fatura, se calhar há alguém que lá vai tirar as amendoinhas, e eu chego ao fim do dia e digo assim, mas eu só tenho 50 euros de amêndoas, como é que eu vou resolver esta situação? Ainda ontem, no outro podcast, nós dizíamos e analisávamos que isto, se calhar, precisamos de umas novas sesmarias da vida para unir os terrenos que não têm a mínima viabilidade. Os próprios estrangeiros, se calhar, até gostariam de ter aqui um entretenimento, ter uma quintarola maior, ou uma herdadezinha, aliás, o Alentejo está
Sim. Está cheio desse tipo de estrangeiros que se aproveitaram, salvo seja, junto ao útil ao agradável, não é? De ter aqui a sua reforma, mas ao mesmo tempo estarem entretidos e a desenvolver qualquer coisa e até ter algum rendimento. Nós não temos essa condição no Algarve, quer dizer, polos industriais e coisas, isso então é uma tristeza, tem ali um bocadinho em Lolé e pouco mais. Há Olhão vários, tem ali sim. 4 ou 5 fabriquetas, não é fabriquetas, mas há ali vários, à mas que se saída. vão transformando em entrepostos mais do que outra coisa. Basicamente, Sim, deixam e temos o de Estóia que está a 200 metros da Via do Infante e os caminhões têm que andar 10 km para chegar lá, porque não tem uma via. Por uma via horrorosa, que eu não sei como é que passam 2 caminhões ao mesmo tempo. É muito complexo. Ouça, quer dizer, isto são coisas que a gente não compreende quando se desenha uma Via do Infante, não se projeta todas as necessidades, não é? Por exemplo, nós vamos de Faro para o Olhão. Eu não posso apanhar a Via do Infante, tenho que andar 5 km para trás e depois tenho que andar mais 15 km para quase chegar a Tavira para depois vir para o Olhão. Quer dizer, e depois falamos da mobilidade, da algarvia, etc. Mas estamos a fugir do nosso tema. Vamos lá, vou-te fazer uma pergunta muito complexa. É assim, eu há bocado vinha com 2 miúdos dentro do carro e estava-me a brincar com eles e dizia assim, o que é que vocês, os dois com 18, o que é que, para vocês ficarem no Algarve, o que é que fazia falta? Habitação. Disseram-me os dois. Assim, como é que a gente fixa os nossos jovens? Porque os jovens que eu falo, a grande vontade deles eu quero fugir daqui desalmadamente, não é? Ou então ir um bocado, mas digamos que quem estuda, já houve a fase em que quem estudava fixava-se na região, agora voltamos outra vez à fase de quem estuda vai-se embora da região. No outro dia falávamos que era importante as escolas ensinarem, aproximarmos das raízes do Algarve, não é? Nós fomos sendo franchisados, não é? Começámos a transformar tudo em franchising e, portanto, o Algarve hoje é muito idêntico a qualquer região do mundo, porque aquilo entramos no McDonald's, no Burger King, no que seja. Portanto, como é que tu vês que a gente poderia... Esta é uma pergunta um bocado chata, mas pronto, o que é que tu achas? Eu tenho jovens em casa, por isso. Jovens ainda pequeninos, mas posso dizer aqui... Eu acho que, acima de tudo, isto vem da educação que está por trás. Eu acho que nós adultos somos muito o reflexo dos nossos pais, dos nossos avós, etc, etc. Pronto. Eu acho que a base de ter uma criança, que se pode dizer a um jovem de 18 anos, tem a ver com o orgulho do Algarve. Ou seja, eu tenho orgulho a ser algarvio, porque eu tenho orgulho a tentar fazer que as coisas aconteçam, nas dinâmicas que aqui acontecem. Acima de tudo, os jovens estão muito à parte do que acontece. Os jovens não participam nas coisas que acontecem. Eu falo da minha experiência, os meus filhos, há 2 anos fomos ao dia o feriado municipal de Lagos. E eles, mãe, eu assim, vocês não podem viver em Lagos e não saber o que é o hastear da bandeira, não saber o que é o feriado. Tivemos o 10 de junho, felizmente, o Sr. Presidente da República veio a Lagos fazer as comemorações. Os meus filhos tiveram que estar lá. Eles tiveram que perceber o que é Lagos, a importância de... Ou seja, também faz muito o nosso papel, como dirigentes, como líderes, pais, família, que as pessoas sintam o que é que acontece nesta cidade. Porque depois vamos aqui, e é um bocadinho a questão, porque é que nós temos abstenção nas votações, porque é que as pessoas não participam, ou seja, as pessoas também não interagem, não fazem parte do que aqui acontece. Muitos jovens, não é? Que não muitos jovens. Eu fui educada e o meu pai ainda hoje me diz isto, se tu faltas a uma votação, seja ela qual for, és deserdada. E esta é a educação que eu estou a incutir nos meus filhos, porque só assim é que nós podemos abrir a boca e dizer eu não concordo com isto, porque eu fiz parte ativa da votação. Mas o que é que eu concordo? E eu digo isto aos meus filhos, eu tenho um de 12 e outro de 9, e ao de 12 já lhe disse, quando chegar à altura da universidade é de Lisboa para cima. É de Lisboa para cima. Mas se ele tiver as raízes sólidas, ele volta. E volta para fazer a diferença. E volta para querer mudar. Mas porquê de Lisboa para cima e não no Algarve? Porque não há valências no Algarve ou não há... Há valências e não descredibilizando a universidade e que tem um papel muito importante. Mas
há pouco tempo, quando eu fui ver os cursos que existiam na Universidade do Algarve, temos gestão hoteleira e temos os cursos ligados com o mar. Ou medicina também, não? Isso aí não sim, agora tem agora, pronto. Mas, por exemplo, estava-me a lembrar de arquitetura, que é uma coisa que é tão importante neste Algarve. Mas eu percebo isso. Pronto, por isso o que é que eu vejo? Se nós tivermos uma experiência, até dentro de Portugal, vamos aqui, se calhar, pensar um bocadinho. Nós temos um país minúsculo. É um país minúsculo a comparar com outros países. Pronto. Então, porquê é que há diferença entre o dinamismo dos algarvios e o dinamismo no Porto? Vivemos todos no mesmo país. Eu, em Lagos, estou num sítio onde saíram os descobrimentos. Claro. Mais empreendedorismo é impossível. Então, porquê é que no Porto o dinamismo é completamente diferente? Porquê é que no Norte temos fábricas? Porquê é que... Ou seja, há uma mentalidade diferente. Não é do calor, não. Não é do calor, porque o calor não nos inibe de trabalhar, não estamos com 50 graus. Não. A Marta, eu partilho com ela e vou aqui para reforçar o que o Trigo estava. Não é uma questão de qualificação da universidade, é uma questão de tirarmos os miúdos da zona de conforto. Senão, vocês iam à tropa, agora a malta já não vai à tropa, já não sai da zona de conforto. Exatamente, e sair de casa e ter a experiência de estudar fora. Olha, eu saí de casa aos 18 anos. O meu pai saiu aos 17 para ir para a Marinha. Percebe? Mas quer dizer, saí de casa porquê? Porque o meu pai dava-me uma mesada de 25 tostões, ou 5 escudos, ou sei lá, ou 20 escudos, já não me lembro. E aquilo não era suficiente para eu já beber um copito e sair à noite e namorar as inglesas e fazer a minha vida, claro. Ter o meu automóvelzinho. A única coisa que o meu pai me deu foi, olha, vou tirar a carta aos 18 anos. Foi certinho, fiz 18 anos, fui a Évora tirar a carta. Veja bem, é que nem no Algarve se conseguia tirar uma carta de condução. Tinha que ir a Évora fazer o exame. E estamos a falar de há 60 anos, não estamos a falar de há 2 séculos. Não é? E isto, quer dizer, é endémico o atraso algarvio. Infelizmente, ainda hoje, acho que ainda há o Tribunal do Central em Évora. Cada vez mais, cada vez estamos a perder mais poder. E nós pronto, infelizmente, o poder central não tem sido bem simpático com o Algarve, para não dizer uma palavra mais dura, mas pelo menos simpático, não é? Porque, tirando a universidade, já foi de 1978, 79, havia do Infante e pouco mais. Depois temos uns portos de pesca, umas coisitas e tal. Vamos falar pelos incentivos financeiros que vêm da Comunidade Europeia, que a seguir a Lisboa estamos nós, com menos dinheiro. Ou seja, logo aí, mas isto faz pelos indicadores, como os indicadores disparam naquela altura, aquilo depois a média, ou seja, nós somos das regiões que recebem menos dinheiro. Mas temos dos salários mais baixos do país, não é? É um contrassenso, não é? Quer dizer, tudo isto, todos estes indicadores, ou indicativos... Não, sabes que há um problema... Faz lembrar a estatística das 2 galinhas. É isso, mas há um problema complexo que o Algarve tem, a questão das 2 galinhas, não é? Porque nós temos muita gente a viver aqui que não está recenseado no Algarve. E, portanto, como a divisão se faz pelas 2 galinhas, tu divides 400 mil habitantes a receita que nós temos e se calhar nós temos 700 ou 600 ou o que for, não é? E mesmo para a questão da saúde, tu não consegues adequar uma quantidade de coisas porque nós, na prática, nós não temos população. E não temos população ainda por cima que vota. Portanto, se não vota, ainda menos poder temos. Eu costumo dizer, se os nossos turistas tivessem direito a votar, isto era um paraíso. Claro. Não é? Tínhamos aqui um jardim implantado e se calhar éramos a verdadeira galinha dos ovos de ouro do resto do país, que vivia, como sempre viveu do ouro, sempre viveu das colónias, sempre viveu de tudo, agora vive da Comunidade Europeia. Vivia à conta do Algarve, mas nós felizes da vida, que a gente alimentasse o resto do país, não nos importávamos nada, está a perceber o que eu quero dizer. Mas, infelizmente, nem sequer há essa visão de acrescentar valor ao nosso produto. Algarvio, que temos um sol fantástico, temos um clima fantástico, temos umas praias fantásticas, temos ali 40 campos de golfe para nos dar ali 2 ou 3% de ocupação no inverno, ficamos todos satisfeitos, mas o resto não temos. Não temos animação para quebrar a sazonalidade. Enfim, o tal empreendedorismo que se calhar muita gente procura e tenta encontrar no seu Lagos e no resto
resto do Algarve, mas depois aborta porque não tem condições ou não vê perspectivas, não é? Nós temos um café em cada rua, temos 3, 4 cafés. Quer dizer, é que se replica o mesmo negócio que é de sobrevivência total, deve ser, não é? Quer dizer, a pessoa em vez de estar sei lá, a ganhar um salário mínimo, arrisca ter um cafezinho, as marcas dão-lhe um frigorífico, o outro dá-lhe a máquina de café, o outro dá-lhe as cadeiras de plástico, o outro dá-lhe um chapéu de sol, e ele está ali e diz assim, olha, se eu ao fim do mês ganhar 1000, já é melhor do que ganhar o salário mínimo e não sou escravo de ninguém. Quer dizer, andamos aqui numa economia, desculpe, miserável, percebe? Miserável, sem uma perspectiva de criação de valor, não é? Eu costumo dizer, um hotel no Algarve custa 1/3 ou 1/4 dos hotéis noutros resorts. E depois cria-se o mito que o Algarve é caríssimo. Não, o Algarve tem turistas a mais. Não é? E como temos turistas a mais, precisamos de quê? De mais infraestruturas. Ou criarmos mais necessidade de mais infraestruturas, seja rodoviárias, seja de hectares, seja do que for, da água, disto, daquilo, do outro. Estamos a investir numa coisa que é um saco sem fundo. Eu não sei se chegará a um saco sem fundo. Será que tudo isso já foi pago? Se calhar ainda não foi pago. Porque cada vez que queremos mais turistas, temos que ter mais hectares. As hectares custam não sei quantos milhões. E pronto, isto é quando a gente fala de um turismo sustentável, etc, etc, acho que mas não é a sua área. Pronto, eu já estou aqui a meter... Tu até vieste de verde e tudo, que é aquela cor da sustentabilidade. Numa conversa aqui no azul sabe meio... como é a minha área, percebe? Pronto, não, mas escuta. Mas acho que... eu vou fazer uma pergunta à Marta agora, que vai ao encontro do que tu estavas a dizer. Que é, a Marta tem a sorte de ter um escritório na Marina. Tu vês aquela gente toda chegar com aqueles barcos, que muitos deles valem 1 milhão de euros. Ou mais. E agora vai ser remodelada para poder levar ainda barcos maiores e, portanto... Ou seja, é aquilo que o Trigo dizia e falamos muitas vezes, que é, as pessoas entram, mas depois nós não temos infraestruturas, quer quando eles querem investir para as receber, quer a um nível de qualidade que eles procuram. A gente de Lagos até tem bastantes, sim senhora, mas depois o nosso Algarve, e tu entraste em Faro hoje, não sei por que entrada é que entraste, mas nós temos uma entrada mais ou menos, as outras parece assim uma coisa, para não dizer... Ser mundista. Assim, para não muito... ter vergonha de dizer. Não, é isso mesmo. Porque eles têm que ouvir. O problema é que eles julgam que está tudo bem, porque como ninguém... não é reclamar, eu acho que as pessoas observam e têm a tendência, todos nós observamos, temos a tendência de comentar. E na nossa política parece que um comentário de um cidadão normal é uma crítica. E então afastam-se as pessoas que de alguma maneira tenham opinião neste país. Sim. E o Algarve então é um caso claríssimo. Tu tens uma marina tipo Mónaco, ao fim e ao cabo, quase, que chegam ali aquela gente toda importante. O que é que a gente pode fazer? Como é assim, Marta, ajuda-me lá, que tu estás ali todos os dias a ver aquela gente passar, o que é que tu achas que o Algarve, eu sei que não é uma coisa, eu não consigo, assim, se calhar a gente poderia fazer muita coisa, mas andamos aqui como alguém me dizia, eu ganho mais votos pagar 250 euros ao Ernesto acordeonista do que trazer o Júlio Iglesias, o que é que me interessa? Portanto, como é que a gente muda um bocadinho estas mentalidades? O que é que se pode fazer de comunicação? O que é que se pode fazer? O que é que a sociedade civil pode ajudar os políticos? Acho que há aqui uma questão, e Lagos tem este desafio, que é, como eu disse, o preço do metro quadrado é muito alto. E depois temos o cidadão comum a dizer, eu não consigo comprar casa. Eu própria perguntei ao senhor do banco, comprei casa sozinha, e perguntei-lhe, quem é que compra casas? Porque eu sozinha tive alguma dificuldade, não é? Por isso, qual é a realidade que existe aqui em Lagos para eu perceber também. Mas depois o que acontece mas as pessoas que vêm e que têm poder económico, parece quase que nós não podemos recebê-las e valorizar o facto de elas quererem investir aqui, porque nós depois temos o desgraçadinho do cidadão comum que não consegue comprar casa. E nós vermos isto de outra maneira. Ou seja, nós temos um potencial fantástico, vamos anunciar as nossas cidades com esse potencial que têm. A questão da habitação não é porque
está à beira da Marina casas de 1 milhão de euros que as outras se deixam de construir. Claro. Porque ali, muito provavelmente, não fazia sentido construir um bairro de habitação de custos controlados. Não fazia sentido naquela localização. E isso não faz com que as outras coisas não aconteçam. Como é que acontecem? Se é com investimento privado e com a ajuda do público. Se estamos à espera que seja o município a resolver esta problemática, também não concordo que seja. Não. Tem que Nem ser há aqui dinheiro, não há. para isso. Tem que ser aqui uma sinergia. Mas depois temos a mentalidade que é, e eu já dei formação a esta franja, que é, pronto, eu não tenho dinheiro, recebo o rendimento, por isso agora estou aqui na Câmara, onde é que está a minha casinha? Pronto. E depois nós não podemos valorizar estas pessoas que vêm com poder económico, que querem se fixar, não é só comprar a casa e nunca mais lá aparecer. Por isso, toda a divulgação, por isso é que eu disse há bocado, a região de turismo do Algarve, isto é mais do que turismo. Nós temos mais do que turismo aqui, mas as coisas têm que ser passadas lá para fora. Porque agora, no limite, o que é que passa? Passa que nós somos turismo, somos uma região de turismo. Compramos aquelas medalhas todas como a gente conhece, a melhor praia, a melhor não sei o quê, a melhor não sei o que mais. Mas depois temos um aeroporto, não metendo aqui. Funciona, e depois temos uma estrada que para chegar a Lagos leva 3 horas. E um aeroporto que funciona no verão. De Londres ou de coisa. Enfim, quer dizer, temos aqui certas dificuldades. Mas voltando à habitação, por exemplo, pergunto eu, porque eu não sou expert na matéria, e apenas como o maior leigo que você possa imaginar. Se eu fosse presidente de Câmara e tivesse alguns terrenos, se calhar diria, olha, vou ceder estes terrenos, vou chamar uns construtores, vou-lhes dar a oportunidade de, se eles construírem para a habitação cooperativa ou social, ou, chamemos-lhe o que quisermos, agora, porque isto de palavrões é fácil de encontrar. O difícil é concretizar as coisas. E digo assim, bem, vou convencer também o Poder Central de que, não vais pagar o IVA, ou vais recuperar o IVA quando vender-se a casa, e então, à partida temos 30% quase de impostos diretos. Entre IVAs e impostos diretos. Temos um terreno que vale no mínimo 1.000 euros o metro quadrado, já está a poupar 1.000 euros. Se conseguirmos construir uma habitação muito razoável a 1.000 ou 1.200 euros, conseguimos sem grandes lucros, não é? Quer dizer, com um lucro controlado, ou seja, estipulado e contratualmente, etc., com um lucro razoável. Nos Estados Unidos, um empreendedor que tenha 10% ou 15% de lucro é um grande negócio imobiliário. Porquê? Porque no banco lhe dão 1 ou 2%. Claro. Em Portugal, eu peço imensa desculpa, mas o construtor quer ter 100% de lucro, quer dizer, quer construir por 1,5 e quer vender por 5, quer dizer, é insustentável, percebe o que eu quero dizer? Deveria haver aqui, da parte, vamos dizer, do poder, seja local, seja nacional, uma atitude, depois agora inventam-se coisas, olha, agora as lojas podem ser transformadas em apartamentos. São as tais medidas avulso, como eu costumo dizer, e nós não vamos ao fundo da questão, não é? Aqui em Faro havia um conjunto de cooperativas de habitação que construíram cerca de 1.000 habitações. Portanto, em 20 anos, não é? Mais. Não, eu estou a dizer, mais ou menos no período de 20 anos, se calhar que construíram das tais 1.000 habitações, não é? E que muita gente, foi assim que conseguiu ter casa, e entretanto acabaram-se com esse tipo de mecanismos, e depois os PDMs que estão a sair agora, com os presidentes que eu vou falando, que são PDMs, um bocado pegando quando falámos com o nosso amigo arquiteto, que são desenhados por alguém que está num gabinete em Lisboa, que eventualmente nem sabe onde é que fica Lagos, nem onde é que fica Faro, né? São Brás de Alportel, portanto aquilo, pega naquilo e diz, pronto, isto é tudo igual. Aqui é muito um copy-paste, posso estar a ser um mauzinho. E depois ainda fica na gaveta da CCDR X durante tempo, meses, porque tal não há tempo para estudar tanta coisa. E o que eles me dizem é que cada vez são mais limitativos. Assim, então nós temos falta de habitação, temos falta de espaço, temos falta de criar novas áreas de habitação, e eu brinco, eu vivo em São Brás de Alportel, há pouco escrevi um texto, estava a ver um terreno perto de onde o João Rodrigues do Farense fez o centro de estágios, e aquilo é terrenos agrícolas, e eu tenho 55 anos e sempre me lembro daquilo, só a única agricultura que cresce lá é tojos e carrascos. Portanto, se em 55 anos ninguém fez agricultura nenhuma, não há de ser nos próximos 5 anos que vão fazer.
Pá, porque é que não se criam novas centralidades? Nós chegamos aos Estados Unidos e os tipos fazem essas coisas. Portanto, aqui... Nós ainda não conseguimos passar por cima da linha de caminho de ferro, por lá de cá nem por lá de lá. E falamos da Ria Formosa. Não, Marta, pois... obviamente que não pretendemos que tu tenhas esta... A gente estamos todos aqui a partilhar um bocadinho as nossas dores. Eu, em relação à questão de quando se diz, e eu acredito que os privados, juntamente com o poder central, o público, o que seja, que tem que existir aqui uma sinergia, mas tem que existir com benefícios, que eu ponho do lado do construtor. Vamos aqui fazer contas. Então, se eu consigo construir habitações que vendem a 2 milhões, porquê é que eu hei de construir habitações a 300 mil? Para ser o construtor que ajudou a cidade. Vai-se imensa desculpa, mas eu prefiro ganhar 3 anos. Não, isso é. A questão é essa. Se não houver aqui incentivos a que isso aconteça, se eu tenho um terreno extremamente bem localizado, tenho mercado, porque nós temos em Lagos situações que as pessoas nunca sequer lá foram. Compraram porque faz sentido o investimento e compraram antes sequer daquilo era terra. Porquê é que eu hei de ser para ser o construtor? Não, eu não vou fazer isso. Porque se eu tivesse um negócio, eu fazia o mesmo. Não, isso é natural. Nós faríamos igual. Agora, se existir incentivos... Mas, quer dizer, a imaginação é uma coisa que o humano tem que... Eu agora pergunto o seguinte, eu tenho agora aqui 100 hectares e tal, e se a Câmara não é proprietária, chega lá, compra porque aquilo não vale nada, certo? Estamos a partir de um sítio, como diz, que eram silvas e há 50 anos eram silvas, continuam a ser silvas, etc, etc. E eu digo ao Pato Bravo, salve seja, ao construtor, tal. Olha, temos aqui 100 hectares, tu em 20 ou 30 tens que nos fazer aqui super custos controlados, esquece lá o teu lucrozinho, não sei o quê, mas nós vamos te dar a oportunidade aqui de tu teres um lucro razoável e simpático e tal. Então vamos criar aqui sinergias entre uma coisa, entre uma proposta e outra, para tu, damos-te aqui a chance de ganhar muito dinheiro, muito. O que ele ganharia. E aqui, meu amigo, vais trabalhar para a comunidade. Comunidade entre comas, quer dizer, não vais ter aqui um grande lucro, ou nenhum, mas vamos-te dar este benefício. Quer dizer, isto é inventar. Eu acho que não é inventar, é pensar um bocadinho nas coisas e tentar resolver. Eu falo de Faro porque é o que eu conheço, não conheço tão bem. E eu olho ali para a horta da areia, tem um campo de futebol que é uma porcaria, desculpem dizer, desculpem-me os farenses, desculpem os meus amigos farenses, mas aquilo é uma porcaria, aquilo está tudo abandonado, etc. Depois temos uma série de barracas de madeira, e depois foram aumentando, etc, etc. E eu pergunto, mas se o Presidente da Câmara olhasse para aquilo como um empresário, e olhasse para aquilo e dissesse assim, epá, eu tenho aqui X metros quadrados, isto vale milhões, eu vou vender isto e com este dinheiro vou retirar as barracas que ali estão, o lixo que ali está, certo? E vou construir noutro sítio mais simpático, numa zona, olha, da tal agricultura, da tal agricultura Santa Bárbara que ninguém... Não, mesmo que seja aqui nos arrabaldes próximos. Quer dizer, não há imaginação para isso. Percebe o que eu quero dizer? Eu acredito que haja, e nós não estamos aqui 3 mentes extraordinariamente brilhantes de lembrar de uma coisa que ninguém se lembrou. Claro. Isto já se lembrou. Agora a questão é, os presidentes de Câmara, a parte pública, são empresários. E se o querem ser, é-lhes permitido. Ou eles estão a fazer um serviço público. De Câmara. Um presidente de Câmara. Ele consegue ser, mesmo que tenha esse perfil, consegue ser visto como ou é serviço público a resposta que alguns políticos me deram relativamente a estas minhas ideias, e não sei o quê, a lei, isto e aquilo e tudo, há uma coisa que se chama utilidade pública. E se nós invocarmos a utilidade pública, não é? Se eu invoco a utilidade pública para tirar dali uma série de barracas e poder vender aquele terreno, ninguém vai dizer que não é utilidade pública. Claro. Não é? Certo? Agora, é preciso ter coragem para dizer isso. Há coragem para dizer isso. Dá trabalho, é preciso meter-se no carro e bater à porta dos... Não, aqui em Portugal, o que eu ouço muito, e eu sou português também, não estou aqui, não quero criticar, mas as pessoas é muito assim, mandei um e-mail, ninguém me respondeu. Tu mandaste o segundo, estou à espera do primeiro. Se calhar ainda não passou um mês, não vou chatear. Está a perceber?
Quer dizer, uma pessoa quando quer uma coisa tem que ir atrás dela, correr atrás dela, procurar o sucesso, procurar a dinâmica. Mas nós temos... Nós ficamos, o e-mail lá foi. Mas eu acredito que mesmo muitos presidentes de Câmara queiram fazer, e acredito que querem, não é? Depois é toda a máquina que não lhes permite. Por isso é que eu digo, mesmo aqueles que queiram inovar e fazer alguma coisa diferente, depois há uma máquina que os suga. Mas quer dizer, eu compreendo a máquina, mas depois eu olho e vejo outdoors todas as... E convoco, não, eu falo com o político diz-me assim, isto é o problema da lei, mas a lei és tu que fazes. Faz uma lei municipal a dizer é proibido outdoors no meu concelho. Acabou. A partir daí faz a fiscalização. Em Lagos, por exemplo, não deixa outdoors. Percebe o que eu quero dizer? Quer dizer, então é tão fácil. E respondem-me. Quer dizer, eu trabalho muito um bocadinho nas redes sociais e tal. Tenho tempo agora. E então vou coisa. E eles respondem-me com estes argumentos. E eu digo assim, mas quer dizer... Mas o que eu considero, e não obstante... Estão à volta com que rede é essa? Muitas vezes é a falta de dinâmica. Mas não é fácil. Eu digo, nós, por muito que sejamos eu estou aqui para ajudar. Eu não estamos todos. Eu acho que estamos todos. Eu não quero que eles entendam que estamos aqui para os prejudicar. Não. Se estas ideias são válidas, e desculpe dizer isto, então tentemos ajudar. Não é? É nesse espírito. Não, mas eu também concordo. A questão que eu estava a dizer é que nós, quer queiramos, quer não, tenhamos cor ou não cor partidária, todos nós estamos a tocar na política quando queremos fazer que alguma coisa aconteça. Agora, a questão, eu, por exemplo, digo de mim própria, eu não queria estar no lugar deles. Porque nós depois não conhecemos, e a verdade é essa, se nós nunca lá tivermos estado, nós não conhecemos os entremeios. Se calhar também não, dizer, mas nós não conhecemos nós olharmos, depois... Infelizmente, para muitos políticos, eu pergunto qual era o currículo deles antes de serem políticos. Não, que cultura é que tinham, enfim, eu peço imensa desculpa a todos os meus amigos políticos e a todos os políticos do nosso Algarve. Pronto, não levem a mal, mas é um desabafo. Não, mas há um fator a que eu brinco um pouco, que é... Nós acabamos por ter, se calhar, nos últimos 30 anos, os quadros, quer dos municípios, quer das instituições públicas, são os mesmos. Tu vais mudando as chefias, mas a estrutura que na prática põe a máquina a andar mantém-se. E o que é terrível é, nós que vemos das empresas... Eu nunca geri uma empresa com 1000 colaboradores e muitos municípios no Algarve até têm mais. Parece assim, se eu chegar a uma empresa com 1000 colaboradores, ou um de nós os três, se formos contratados para ser o CEO da empresa, nós temos o poder na mão de dizer, olha, eu não quero o Zezinho, não quero o António, quero mandar vir ali o Chico Zé. A tal reforma. Pois, agora, eu chego ao município e apesar de eu ser o decisor, sou o que mando menos, pá. Depois há lá o Agostinho, pá, que é o tipo que conhece as obras, pá, não sei o quê. Maneja a eletricidade. Eu tive experiências, hoje penso que já não é assim, mas durante muito tempo foi, que havia um senhor no município que conhecia as canalizações. E depois o filho dele ia substituí-lo, que o pai só contava ao filho. É a tal monarquia republicana. É isso mesmo, é a monarquia republicana. Olha... Nós estamos a chegar, pai para filho nós estamos a chegar aqui ao fim do nosso podcast. Queria agradecer muito à Marta pelas suas ideias e pelo que nos trouxe, e pelo amor que tem por Lagos e pelo Algarve. Portanto, nós despedimos-nos hoje com a Marta. Queria agradecer à Marta, ao Trigo e a toda a equipa que fez o programa possível. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.